Começa agora mais um aulão da Maratona Profissional Completo. A todos, boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso aulão aí, mais um aulão da Maratona EM. Queria primeiramente estar agradecendo aí a Master RS, né, a Master Rio Grande do Sul, pelo convite para estar vindo aqui conversar um pouquinho com vocês. E eu fico muito feliz de estar aqui podendo vir compartilhar uma coisa que para mim é muito especial, que é a minha história, né? Quando o pessoal da Master convidou para falar um pouquinho sobre finanças pessoais, sobre investimentos, a gente disse, beleza, vamos lá, vamos conversar, vamos falar sobre isso. E eu fiquei pensando, cara, como é que a gente vai falar disso sem antes falar como que a gente chega a uma mentalidade um pouco mais voltada para isso, né? Então, primeiramente, pessoal, para me apresentar, eu sou o Andrei Couceal, como foi citado no vídeo, pode ser citado como Andrei Cussot, tá? A pronúncia correta, Andrei Cussot. Eu sou especialista em mudar a vida das pessoas através da qualificação profissional. Então, com o passar do tempo, a gente foi se tornando especialista dentro da área da educação, na qualificação profissional das pessoas, realmente focado nisso, na mudança da vida das pessoas, ofertando cursos e demais cursos profissionalizantes, né? Vamos lá. Então, alguns recados assim para começar, né? Alguns recados paroquiais aí que a gente sempre gosta de passar. Não é minha profissão, né? Essa de YouTuber, né? Vão perceber isso, né? Então eu estou aí nervoso nesse primeiro momento, mas não é nem a minha profissão a parte de investimentos. Eu não sou um investidor profissional. E essa acho que talvez é a grande mensagem que eu vou tentar passar para vocês hoje. Que muita gente pensa que para poder trabalhar com isso, poder operar os diversos tipos de investimentos, a gente precisa ser profissional, né? Então, a grande mensagem que eu vou tentar passar hoje é essa, que a gente não precisa ser profissional, não precisa largar a nossa profissão para poder cuidar melhor das nossas finanças, dos nossos investimentos. Então, vamos lá. O que a gente vai ver hoje aqui, né? Resumindo assim, o que a gente vai ter nessa 1h10, 1h15 que a gente vai estar conversando. Nós vamos falar de um assunto que interessa a todo mundo, né? Que são as finanças pessoais. Através de 25, 26 slides que a gente vai ter aí. E nesses slides a gente vai estar contando primeiro 3 histórias que eu acho que me marcaram muito essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude mesmo, né? Porque eu acho que a mudança de pensamento é fácil de mudar, né? Mas a mudança de atitude é um pouco mais difícil. Então a gente vai falar sobre essas 3 histórias dentro desses slides que vão, espero que possam inspirar vocês. E depois a gente vai ter algumas dicas, técnicas já mais voltadas para essa parte mais de investimentos. Beleza, galera? Então, assim, primeira coisa, eu queria que vocês pudessem comentar aí no chat qual é a cidade de vocês, para nós conhecer um pouquinho vocês e saber de onde vocês estão falando. Então, qual é a cidade que você está agora, né? Comenta aí para nós. Tá? Vamos lá, tomar uma aguinha enquanto. Podem ir comentando. E assim, pessoal, o Daniel vai citando aqui algumas das cidades para mim depois e tal. Então, já vi que tem bastante gente, muito obrigado aí. Dani, cita algumas cidades que estão aí presentes para nós. Opa, boa noite, pessoal. Tem gente aqui de Mará, Uruguaiana, Novo Hamburgo, Sapiranga, Garibaldi, Sobradinho, Bento Gonçalves, Porto Alegre, Vacaria, Passo Fundo. Todo o Rio Grande do Sul em peso aí participando da nossa live. Show de bola, Dani. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, pessoal. E eu queria reforçar então com vocês o seguinte. A gente vai começar agora a apresentação e em alguns momentos vai ter espaço para interação e lá no final vai ter alguns espaços para perguntas e tal. Mas caso tu ficou com dúvida, lembrou de alguma coisa depois, pode me adicionar no Instagram. Tá aqui então o meu Instagram, né? andrei.couceal. Pode chamar lá, tirar dúvidas quando tiver qualquer... em relação a isso, com o maior prazer a gente está lá respondendo. Então, papel e caneta na mão, a gente já vai começar essa apresentação, já vai começar as histórias. Então, façam as suas anotações, do que vocês acharem importante, para depois a gente estar conversando aí.
Beleza, galera? Então, vamos lá. Primeiro, tá? Eu queria fazer uma promessa hoje para vocês, de que hoje você vai sair daqui diferente, né? Então, essa é a nossa promessa. A minha promessa, eu vou tentar fazer o máximo para que você realmente saia daqui diferente. Diferente no sentido de uma visão diferente, uma mentalidade diferente e sabendo um pouco mais sobre a parte de finanças. Beleza, pessoal? Então, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês e gostaria que vocês respondessem aí. Quantos meses você conseguiria sobreviver se você deixasse de receber o seu salário? Se acontecesse alguma crise, alguma coisa que hoje a gente está vivendo algo nesse sentido, né? E uma vez era difícil de imaginar isso, mas responde para mim aí no chat quantos meses você conseguiria sobreviver se você deixasse de receber o seu salário e você continuasse com esse mesmo estilo de vida. Por favor, responde aí, o Dani vai me mandando. Enquanto isso, eu queria compartilhar com vocês que ontem teve essa mesma pergunta no Jornal Nacional e eu acompanhando lá, eu fiquei muito surpreso que 72% das pessoas que responderam não conseguiriam passar dos 60 dias. Elas só têm uma reserva para 60 dias. E isso me deixou muito preocupado, né? Me deixou bastante, porque é grave, né? Se as pessoas só têm condições de manter o estilo de vida que elas têm hoje e viver por 60 dias, é uma preocupação bem grande. Então, essa pergunta que eu fiz para vocês foi a pergunta que mudou minha vida, né? Então, eu tenho 14 anos como empresário, mas eu gostaria de voltar lá atrás no tempo e contar um pouquinho para vocês como foi essa pergunta, em que momento foi, para contextualizar um pouquinho. Então, quando eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 32, eu estava fazendo um curso para melhorar a parte de gestão, melhorar diversos aspectos, e eu já estava há 7 anos aproximadamente como empresário, já vivia uma vida legal, assim, e a gente chegou numa aula que a gente ia falar sobre a vida pessoal financeira, né? E aí eu fui surpreendido com essa pergunta, que é exatamente essa que eu fiz para vocês. Quantos meses da minha vida eu iria conseguir sobreviver se eu mantivesse aquele estilo de vida? E a resposta foi, não foi um tapa de luva, né? Foi um soco de luva que realmente me fez refletir muito. Porque naquele momento eu tinha já uma condição bacana e tal, mas eu tinha aos 25 anos saldo para viver apenas 30 dias, né? E eu nunca me preocupei nesse sentido de, cara, será que poderia acontecer alguma coisa? Será que vai acontecer pode chegar uma crise? Será que poderia um dia acontecer uma pandemia? Eu nunca parei para pensar nisso, sempre pensando que a gente ia resolver as coisas durante o próximo mês e a gente ia fazer acontecer, né? Então, essa pergunta, eu gostaria que vocês respondessem aí no chat e vocês refletissem sobre isso. Quanto tempo vocês conseguiriam se manter se vocês deixassem de ter qualquer tipo de renda e com o mesmo estilo de vida, né? Mantendo o estilo de vida que vocês têm atualmente. Então, respondam aí, Dani. O pessoal está respondendo, está contribuindo? Como é que está a média aí? Olha, a média tá triste. Tem gente colocando 1 mês, 2 meses, 15 dias. Tem gente que disse aqui que já está morrendo. Tem gente que está mais organizada, 6 meses. Tá variando bastante. Show de bola. Realmente, né, pessoal, isso é preocupante. Isso faz a gente primeiro refletir sobre isso, porque é uma coisa que a gente normalmente não imagina que possa acontecer. E ontem, nessa reportagem do Jornal Nacional, 6% das pessoas que responderam falaram que já não tinham com o que sobreviver, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. E quando eu tomei esse soco, né, eu comecei a refletir muito qual era o problema, aonde que eu estava errando, né? Então, eu percebi que quem estava me atrapalhando eram os meus sonhos, né? Os meus sonhos, de certa forma, me atrapalhavam. Aí vai dizer assim, como assim os sonhos, né? Como que eles podiam atrapalhar? Eu sempre levo o conceito, né, hoje, de que é muito diferente ter plano e ter planejamento, né? E os meus sonhos eram um plano, né? Então, qual que eram os sonhos, né? Quais são os sonhos
de um jovem empresário lá, todos os jovens praticamente têm esse sonho. Pô, casa própria, né? Comprar minha casa própria, ter um carro esportivo, eu queria ter um carro conversível, era o meu sonho, viver bem. Só que é uma diferença muito grande entre tu ter o sonho e tu construir algo para aquele sonho acontecer, e é muito diferente de tu querer fazer isso muito rápido, tu querer um atalho, né? E esse era o grande problema. Por não ter um planejamento, eu queria resolver isso rápido. Então, antes de terminar de pagar um carro, eu comprava um outro, e aí a dívida aumentava, aí rebaixava o carro, porque eu não tinha o carro esportivo, mas daí eu queria tornar ele esportivo, rebaixava, e aí tu estragava tudo que tinha, né? Esse era um dos grandes problemas. A questão de viver bem, né? Eu vivia como se não tivesse amanhã, né? Esse até foi um dos meus lemas, assim, por um bom tempo. Cara, vamos viver, né? Não vamos se preocupar com amanhã. E por isso que eu digo que os sonhos atrapalhavam. Porque eu queria viver bem, mas eu não me preocupava em viver bem no futuro, né? Viver bem aos poucos. Não, cara, vamos viver bem hoje. Então essa foi uma preocupação, foi uma das etapas que me atrapalharam bastante, e foi assim o que eu disse, cara, isso é uma coisa que eu preciso mudar, preciso ter planejamento para realmente atingir os sonhos que eu quero, né? Então, aqui a gente acaba a primeira etapa assim, da nossa conversa, e a gente vai entrar agora um pouco na parte das histórias, para conversar um pouquinho. Só que tem uma outra etapa que também nos ajuda ou pode nos atrapalhar muito, que são nossos amigos, né? Os nossos amigos, as pessoas que a gente convive, os lugares que a gente vai, também podem nos ajudar bastante, como também podem nos atrapalhar, né? Normalmente uma pessoa tem até 170 amigos de verdade, aqueles amigos que a pessoa convive. Normalmente é o número de convidados para um casamento, né? De cada um quando a pessoa faz a lista do casamento, cada um tem em média 170 pessoas para convidar, que são os seus amigos. Dentro desses 170 amigos, a gente tem muitas pessoas que são inspiradoras, tem muitas pessoas que são a nossa média, e tem muitas pessoas que são tóxicas para nós. E quando eu falo tóxicas, é em todos os sentidos. Mas acho que o principal é o tóxico mental, né? Que acaba nos puxando para baixo, nos fazendo desistir. Às vezes nem é um amigo, às vezes é alguém da nossa família que não nos incentiva e ainda nos puxa para trás, né? Então tem essa frase que eu gosto muito do Rick Chester, que é: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, dos 5 lugares que você mais frequenta e das 5 coisas que você mais faz, né? Isso é uma coisa, não é uma novidade, né? Já é algo bíblico, né? Era lá na Bíblia, já dizia, né? Me diga com quem andas, que eu direi quem és. Né? Então isso é muito verdade. Então quando eu percebi isso, foi uma das principais coisas que eu tenho certeza que me ajudaram a melhorar muito, assim, a questão de com quais pessoas eu ia estar me inspirando, me espelhando e convivendo, né? Então, uma coisa que eu acho muito fantástico da nossa história é que todos os meus sócios, né, eles são primeiro meus amigos. E eram já antes meus amigos, antes de serem sócios. Inclusive, alguns são amigos de infância, né? E isso mostra como a gente tem essa possibilidade de arrastar alguns juntos, né? E nos inspirar em alguns outros. Quando a gente está num grupo de amigos coeso, algo que o pessoal com pensamento para frente, muito dificilmente a gente fica para trás, né? Esses amigos convidam para ir para lugares legais, para fazer cursos, nos incentivam muito nesse sentido, e isso a gente percebe muito entre nós. Então, essa é a primeira coisa que eu já foi assim, uma das mudanças. O cuidar com quem eu vou estar me espelhando, com quem eu vou estar compartilhando meus sonhos, e isso eu tenho certeza que ajudou bastante, né? Então, se tu tem amigos que tu quer daqui a pouco ajudar a mudar, ajudar a trazer para algo bacana, para uma visão melhor da parte financeira, alguém que tu sabe que tu pode ajudar, aproveita e convida essa pessoa, compartilha aqui embaixo, chama ela para participar desse vídeo aqui, que logo agora a gente vai entrar em umas etapas mais técnicas e tal. A gente acabou essa primeira etapa da primeira história, né? E a gente está acabando, quer dizer, tem a história agora que eu acho que é sensacional e não fazia sentido lá atrás, que é a história das galinhas que minha mãe contava, né? Quando eu ia para a escola e tal,
não era a criança mais bonita, não era o melhor jogador do futebol, não era o mais desinibido, né? Muito pelo contrário, era uma pessoa bem tímida. E a minha mãe contava a história de que tinha algumas galinhas lá, e uma dessas galinhas, ela era uma galinha diferente, uma galinha estranha, né? Ela era maior, e quando ela ia ciscar, assim, ela jogava a terra para cima de todo mundo, ela era meio desengonçada, e sempre que eu lembro disso, eu consigo me lembrar das coisas boas que eu tenho, porque o que aconteceu com essa galinha? Ninguém mais dava bola para ela estava se tornando uma galinha normal, né? Com a convivência, e ela estava aceitando que ela era galinha, né? Mesmo ela tendo um aspecto diferente, ela tendo outras habilidades, pela convivência ela estava se tornando galinha. Só que um dia o fazendeiro chegou, olhou para aquela galinha, viu ela passando e disse: cara, essa galinha é diferente, tem alguma coisa. Não sei, acho que ela nem é uma galinha. E aí ele pegou ela e levou ela para cima de uma montanha, né? Chegou lá em cima na montanha, subiu lá e tal. E quando ele chegou lá, a galinha já olhou assim para o horizonte, aquele céu azul, e a galinha já brilhou o olho dela assim, já lembrou um pouco do instinto dela. E o fazendeiro falou: vou fazer essa galinha voar. Eu vou jogar essa galinha, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, sei lá, o que é, né? Então, já tá aí, é isso aí. Não, a galinha, aí. Então, o fazendeiro lá em cima da montanha ficou naquela, e agora vou jogar ela. Quando foi jogar, a galinha começou a se debater, não ia conseguir voar, não ia. E aí lá, quando ela já estava caindo lá embaixo, deu aquele vuf, vuf. E aí ela voou, né? Ela voou e ela não era uma galinha, ela era uma águia. E aquilo já estava dentro dela, né? Já estava ali. Ela sabia que ela tinha um talento, tinha alguma coisa que dizia que ela não era aquelas galinhas, mas a convivência estava fazendo ela se tornar uma galinha. Então ela tinha o instinto, ela tinha o talento, ela tinha o dom para aquilo, mas ela não estava usando. Ela estava cada vez mais se tornando uma galinha, né? Então isso é uma das coisas que faz a gente lembrar de que às vezes a nossa convivência também limita muito nossos dons, nossos talentos. E uma das coisas que o pessoal sempre me pergunta é: tá, mas como é que eu sei meu talento? Como é que eu identifico qual que é o meu talento? Então, como é que eu identifico qual que é o meu talento? Essa é uma das coisas mais que a gente pergunta. E esse talvez o primeiro grande aprendizado que eu queria compartilhar hoje aqui é que a gente precisa identificar um dos nossos principais talentos. Então, qual é a ferramenta que a gente utiliza? Primeiro, né? Se eu aprendo rápido, né? Então eu vou fazer alguma coisa lá. E essa coisa eu aprendo rápido, quer dizer que eu já tenho uma certa habilidade, uma certa desenvoltura para aquilo, que pode ser que seja talento, né? Então eu comecei a cozinhar. Cara, eu pego a receita, tutorial lá, já estou muito bem, já rapidamente já estou sabendo fazer aquela receita. Nem precisei ler toda. Ou eu pego um tutorial, uma máquina de bater foto lá, já estou batendo sozinho, já faço umas fotos legais. Opa, esse negócio, eu olhei um videozinho de como fazer, já estou fazendo dessa mesma forma. Então eu aprendo rápido isso. Para mim, é a parte de informática, a parte de Linux e tal, eu não tenho dúvida de que eu aprendo muito rápido nisso, né? Então, cara, botei a mão, já entendi como funciona, já entendo o sistema em si, e isso me ajuda muito. Para algumas pessoas, elas olham para o Linux e falam: meu Deus, como é que tu mexe nisso? Isso é muito difícil e tal. Então, esse é o primeiro sinal. Tu aprender rápido passou pelo primeiro filtro. O segundo filtro é se aquilo lá, quando tu começa a fazer aquilo, tu perde a noção do tempo, é atemporal para ti. Então, tu entra num estado de flow, né? De emoção, assim, tu esquece do mundo. Então, pô, fui lá cozinhar, cara, nem vejo o tempo passar, isso aqui para mim é algo maravilhoso. Ou eu vou estudar algo relacionado a pessoas, cara, isso que eu me apaixono e tal. Então, isso, para ti, se tu começou a fazer algo e naquilo lá tu não vê o tempo passar, tu realmente fica
preso àquilo, já é o segundo sinal. Qual que é o terceiro filtro? Curiosidade profunda. Cara, se em uma das coisas eu comecei a mexer naquilo, e aí eu começo já a querer estudar mais, entender melhor como funciona aquilo, e cada vez descobrir mais sobre aquilo, é porque tu tem uma curiosidade profunda naquilo lá. Então tu consegue aprofundar mesmo realmente os conhecimentos em relação àquilo. Então esse é um outro sinal de que tu tem um talento voltado para aquilo. E o quarto filtro é que se tu pegar tudo isso, essas três coisas aí, então tu aprende rápido, né? Tu passa o tempo voa lá quando tu está fazendo aquilo. E tu tem uma curiosidade profunda, o quarto filtro é que tu vai melhorar aquilo. Então tu vai pegar uma receita, como eu falei, e tu melhora aquela receita. Tu vai fazer algumas vezes, já vai botar o teu tempero e tal, e tu vai começar a perceber que tu está melhorando aquilo. Tu vai começar uma foto, um tutorial, tu pegou alguma coisa, um exemplo, tu já está melhorando ele, um tutorial disso, daquilo. Então, não importa o que tu faz, mas se tu se encaixou nesses quatro filtros, e isso é uma coisa que eu queria que vocês pensassem, refletissem agora, qual que é a coisa que tu faz e tu aprende rápido, tu não vê o tempo passar, tu tem uma curiosidade profunda e quando tu bota a mão tu melhora. Então, por exemplo, cara, quando eu começo a ver coisas da área da beleza, eu sinto tudo isso, então me fala aí, comenta aí no YouTube, nos comentários, no chat aí, se tu já te identificou, se isso faz sentido para ti, qual que é esse teu talento, se tu consegue enxergar isso claramente. Senão, é um exercício para te fazer realmente ir estudando, assim, cada vez mais se aprofundando e identificando quais são os teus talentos. Porque quando tu identifica qual que é o talento, tudo vai ficar mais fácil. Porque tu vai entender que principalmente quando eu fiz esse exercício, eu descobri quais eram os meus talentos, eu comecei a perceber que eu precisava me aprofundar e estudar em volta daquilo, para que eu pudesse estar pronto quando as oportunidades surgissem. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, eu percebi que eu tinha lá uma habilidade na área da informática. Eu comecei a estudar diversas coisas em redor daquilo para estar pronto para as oportunidades que iriam surgir dentro dessa área da informática. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu acho que eu mais uso como exemplo. Porque, por exemplo, assim, se surgisse uma pessoa aqui hoje falando mandarim, ela passasse entre nós aqui explicando que ela iria falar os números da Mega Sena, né? E ela falasse os números da Mega Sena em mandarim. Talvez nenhum de nós iríamos entender o que ela está falando. Então essas são as oportunidades que passam por nós e a gente não aproveita. Porque muitas vezes, se nós tivéssemos um pouco de conhecimento daquilo, a gente já iria entender que aquilo é uma baita de uma oportunidade e iria aproveitar. Então tudo isso está ligado ao nosso talento. Eu descobri qual que é o meu talento, onde que eu mais gosto de estar, eu começo a aprender em cima disso e eu começo a estar me preparando para as oportunidades. Por que eu estou falando tudo isso? Deixa eu tomar uma aguinha aí. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque isso me faz lembrar de como foi meu processo de evolução. E isso que eu queria compartilhar com vocês. Aqui é o meu jogo da vida, né? Eu fiz o mapa do jogo da vida e nesse que tu deixa aqui para mim, tá, Márcio? Então, olha só, como é que foi o meu jogo da vida? Para você entender como que eu tive essa relação com informática e como que tudo aconteceu. Quando nós éramos criança, né, eu e o Anderson, que é meu irmão, o mais perto que nós chegamos de um computador foi de um K62. Né? Então era lá atrás da nossa história da informática, quando nós éramos criança, nós não tínhamos condições, né? Nossos pais não tinham condições de comprar um computador. Na época o computador era algo fora da curva, assim, para ser adquirido. Mas eu e o Anderson, quando nós conseguíamos um jornal do Zero Hora, que é um jornal aqui do Rio Grande do Sul. Nós conseguíamos o jornal de domingo e ele vinha juntos classificados, né? E nesses classificados a gente começava a olhar computadores que nós poderíamos comprar, né? Só que nós não tínhamos dinheiro, né? Nós não trabalhávamos e tal. E aí nós ficávamos cara, vamos comprar esse aqui. E aí quando nossos pais iam trabalhar, nós ligava, né, para o pessoal. E aí eu sempre lembro que teve um que nós quase compramos lá,
porque nós só não compramos porque nós não tínhamos dinheiro, e esse aí era um K62. Então eu sempre digo que o mais perto que nós chegamos de um computador foi através dos classificados, lá atrás da nossa história, foi através dos classificados do jornal. Então, isso é algo que para nós é bem importante, porque isso mostra para mim, cara, lá atrás eu já queria muito isso, já era algo que como criança nós já tínhamos uma ligação com isso. Então, minha mãe me proporcionou um curso de informática básica, né? Foi aquele curso que, quando começou a surgir o programa do governo lá de computador para todos e tal, aí começou a se tornar ia ser muito importante que todo mundo fizesse curso de informática e tal, e realmente isso se confirmou, né? Até hoje é muito importante. E aí a minha mãe fez um esforço danado para colocar eu e meu irmão fazer o curso de informática. A gente começou a fazer o curso e tal, e nesse meio tempo nós fazíamos venda, né, de picolé, venda de jornal. Nós sempre fomos assim, empreendedores nesse sentido. E eu acho que talvez um dos grandes detalhes que nos ajudou, talvez um dos grandes ensinamentos, né, foi que para te empreender, tu precisa vender algo, né? Então, quando a gente começou a fazer esses trabalhos com venda de picolé, venda de jornal, né, a gente aprendeu muito nesse sentido aí. Só que nós estávamos numa época que ainda o que os pais esperavam, né, era que tu fosse para a indústria, porque era ainda a época onde o legal assim era tu trabalhar na indústria, tu garantir tua vida inteira, né, teu futuro. Tu entrava numa empresa, tu ia seguir carreira naquela empresa e ia se aposentar lá. Então, o que eu fiz? A gente fez Senai, né, me inscrevi no Senai, fiz Senai, depois já fui para a Tramontina, graças ao Senai, então eu era cotista, com 16 anos era um dos colaboradores mais jovens a trabalhar na Tramontina. E aí, assim foi indo, né? Só que quando eu fiquei na Tramontina, fiquei 3 anos lá, era algo que não era assim, eu percebi, cara, será que é isso que eu quero? Não estou tão satisfeito com isso, né? E tinha aquele negócio da informática, né? E eu recebi lá uma proposta para fazer um curso de manutenção de computadores, e eu decidi, vou aproveitar, vamos fazer esse curso aí de manutenção de computadores. E eu fui, né? Então, eu comecei a fazer o curso, primeira, segunda aula, eu disse, cara, que é isso, cara, isso aqui é o mundo que eu sempre sonhei, é isso que eu quero, cara, quero desmontar os computadores, quero mexer, quero fazer, e eu me enxergava muito naquilo. E aí tinha um rapaz que trabalhava num laboratório que é chamado de Eurofins, né, aqui na época ele se chamava ALAC, e ele trabalhava lá fazendo manutenção de computadores, e ele me disse, Andrei, tu começou fazer um curso e tal, vem trabalhar aqui no laboratório e tal. Ele ia estar saindo do laboratório porque ele ia abrir uma escola de informática com o meu irmão, né? Eles iam ser sócios, iam montar um empreendimento. E eu disse, cara, vou lá, com certeza, vou assumir, vamos lá, né? É o que eu estou buscando. E só que eu estava começando o curso, né? Eu tinha feito as primeiras aulas aí. E quando eu comecei nesse laboratório, o meu chefe lá chegou no primeiro dia e falou assim, Andrei, tu trabalha com Linux? Eu disse, cara, eu ouvi falar, né? Eu tinha visto na primeira aula lá, os sistemas operacionais e tal. Eu disse, cara, eu já ouvi falar de Linux, né? Ele disse, legal, aqui a gente só trabalha com Linux. E como tu vai trabalhar com os servidores, tu vai trabalhar com as redes e tal, envolve segurança, com firewall, ele disse, tu vai trabalhar só com Linux. E aí ele me deu, ó, esse aqui é teu computador e tá aqui o manual para usar ele. Eu disse, manual, né? Quando eu fui no computador, olhei, era só um prompt de comando, uma tela preta com um terminal de comando, né? Então o sistema não tinha ambiente gráfico, né? E aí eu me obriguei a aprender muito, né? Então eu devorei aqueles manuais, e aí foi uma das coisas que foi a primeira junção assim que aconteceu na minha vida, foi o Linux com a parte de redes, com a parte que daí eu estava começando uma faculdade já de ciência da computação, e aí toda essa junção me deu muito conhecimento em relação a esses conteúdos, e era algo que eu cada vez queria aprender mais. E aí eu comecei a dar aula de Linux para concursos, né? Então era uma época que todos os concursos tinham essa questão de Linux, né? Então eu comecei a dar aula para concursos, gostei muito desse ramo da educação, então detalhe que eu estava preparando, eu conhecia muito Linux, e aí eu comecei a dar aula. Aí dentro de estar dando aula, eu gostei muito da área da educação. E aí o meu irmão disse assim, Andrei, tu não quer virar sócio lá na escola? Tu tá já dando aula e tal? Cara, para mim, perfeito, era meu sonho, né? Então,
Nessa época aí eu já estava viciado demais em Linux, eu utilizo já há 12, 13 anos, já estava viciado em redes, em segurança e tal, e aí eu vim para a escola, né? Vim para a escola e tal, e aí nós na escola tínhamos muito isso de criar cursos e tal, né? E eu já estava numa época que eu estava fissurado em segurança, em quebrar, em invadir sistemas, no sentido de invadir para oferecer segurança, oferecer uma solução de como deveria, se não estava seguro, como deveria estar, né? Até a gente criou um curso de hacker naquela época, que foi algo que foi muito legal, porque me trouxe muita experiência em diversas coisas. Quando a gente começou a fazer esse curso de hacker, a gente foi lá conhecer a Deep Web, que era um negócio que todo mundo tem que ir para a Deep Web e tal. E lá em 2012, eu tive o primeiro contato com o Bitcoin, né? Que hoje já é famoso, é uma criptomoeda, né? Daí comecei a estudar um monte de Bitcoin, um monte do blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin. Comecei a estudar diversos tipos de criptomoedas depois na sequência. E uma curiosidade, né? O Bitcoin naquela época valia $3 e pouco, né? E aí, quando a gente entrou as primeiras vezes na Deep Web, daí o Bitcoin era a moeda da Deep Web, né? Então era a moeda que o pessoal usava para comprar as coisas lá, e era assim que funcionava, era a única utilidade praticamente da moeda. E foi evoluindo. Hoje, para você ter ideia, um Bitcoin equivale a $7.000 e alguma coisa, né? Deve estar a última cotação. Já esteve valendo próximo a $19.000. Então, que é muita grana, né? Então, hoje as criptomoedas se tornaram um mercado em paralelo dos investimentos. Então, para mim, naquela época, eu conheci muito através do Bitcoin, e isso foi uma coisa que me ajudou muito a entrar no mercado cambial. Eu comecei a fazer forex cambial, comecei a fazer day trade, que daí é parte já de investimento, já estudei muito em relação a isso. E isso, então, foi em 2013, 2014. Então, eu já mexia com esse mercado financeiro de criptomoedas, já mexia com a parte de forex cambial. Então eu já tinha escolas, a gente já estava provavelmente na terceira, quarta escola nossa, né, própria. E aí veio aquela história do tapa de luva, do soco de luva, né, que eu contei lá no começo. Então nessa época aqui eu já tinha empresa há um tempo, já estava bem estruturado até, mas veio esse tapa de luva no sentido de não ter nada em relação a não ter uma educação financeira, né? E aí depois desse tapa de luva que eu fui para conhecer realmente mercados financeiros, fui estudar, fui me educar financeiramente, e aqui que eu digo que começou realmente a mudança, assim, o meu avanço, né? O meu avanço profissional mesmo, todo ele, eu tenho certeza que foi a partir daqui. Então, depois disso tudo, logo em seguida entrou a questão a gente começou a ter outros empreendimentos, a gente começou a procurar coisas novas, e aí surgiu o Instituto Mix na nossa vida. Então foi outra grande virada. A gente abriu as nossas escolas, a gente transformou elas em Instituto Mix, então todas elas a gente já virou para Instituto Mix, a gente tinha muito mais cursos, muito mais opções, e a gente teve a oportunidade de nos tornar master franqueados aqui no Rio Grande do Sul. Coisa que para nós também foi uma chave assim, de mudança muito grande, porque a gente passou a conhecer pessoas de todo o Brasil, a gente passou a conhecer o presidente do Instituto Mix, se tornar amigo pessoal dele e de todos os outros masters, do pessoal da franqueadora. Isso também eu tenho certeza que é um dos fatores que nos fez evoluir muito, né? Esse conhecimento que a gente teve de outros lugares. Então, para entender para poder ser master, a gente tinha que fazer muitos treinamentos e dar consultoria para novas franquias. Então, nós fazíamos a venda das franquias, dava treinamento, inaugurava. Então, era um processo muito de consultoria, assim, e que ia abrindo muito nossa mente, nos trazendo muito aprendizado, né? Então, tudo isso foi nos trazendo até aqui hoje, onde hoje é uma coisa que hoje montou o primeiro curso de investimentos e eu sou professor. Então é uma coisa que é um caminho, cada um desses degraus, né, cada um desses pontos do nosso jogo da vida aqui, eu percebo que eu estava eu estava naquele conhecimento e eu estava me preparando já para o próximo. Então eu estava lá na parte de manutenção de computadores, eu já estava me preparando para a próxima etapa da minha vida. Então isso é uma coisa que é importante. Às vezes a gente diz assim, para mim estar preparado para as oportunidades, eu tenho que primeiro ter a oportunidade, né? E não é isso, é o contrário. Eu tenho que primeiro estar preparado
para mim poder enxergar as oportunidades, né? Então isso eu percebo que na minha vida aconteceu muito claramente e hoje a gente está nos 3 pontinhos. Eu continuo estudando muito, continuo absorvendo muito conhecimento, multiplicando eles, passando para outras pessoas, que é algo que eu gosto também muito de ensinar e compartilhar. E eu tenho um cara que eu me inspiro, né, muito, que é o Steve Jobs. O Steve Jobs, ele sempre dizia o seguinte, né? Eu me inspiro porque quando eu fui conhecer a história dele, primeiro, que eu percebi que nós tínhamos algumas coisas em comum, né? Algumas loucuras em relação a como fazer faculdade, né? Então, uma coisa que era, quando eu comecei a minha faculdade, eu escolhi as cadeiras que eu queria fazer, eu não segui uma sequência, eu olhava, isso aqui é algo que eu gosto, eu vou fazer e tal. Assim como o Steve Jobs também não me formei na faculdade, não concluí, eu fazia tudo que eu achava interessante e depois eu não dei continuidade, mas é diferente de não continuar estudando, eu continuei estudando muito, talvez mais até do que eu estava estudando na faculdade. E o Steve Jobs ele sempre diz o seguinte, que tu precisa se manter sempre humilde, né, em relação àquilo que tu já conhece, como se fosse ingênuo, porque quando e continuar com muita sede de conhecimento. Porque se tu achar, não, isso aqui eu já sei tudo, né? Tu para de absorver conhecimento, para de estudar aquilo, perde interesse por aquilo. Então esse é talvez o detalhe que a gente tem que cuidar para não cometer. Beleza, galera? Vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Tô falando bastante, né? Eu falo rápido. Deixa eu conferir se não ficou faltando nada. Então, o que a gente viu até agora aí? A história, né, das amizades, né? A história das amizades, como isso impacta, como o ciclo de pessoas que a gente convive é impactante. A gente viu a história da águia. Inclusive, pode ser que quando eu comecei a voar lá, pode ser não, eu tenho certeza. Quando eu comecei a voar como uma águia, eu tenho certeza que muita gente veio junto. Então, às vezes, nós temos outros amigos que também estão lá como galinhas, porque eles acham que são galinhas, mas eles olham nós lá em cima, assim, voando como águias, e a gente inspira muita gente. Então, esse também é o teu dever, de estar inspirando pessoas, compartilhando conhecimento com eles. Então, isso é uma coisa que a gente viu lá no primeiro dos conteúdos. A segunda história foi esse resuminho da minha vida aqui, né? Então, de como foi cada etapa, como cada um dos momentos foram importantes. E agora, a terceira etapa, eu queria compartilhar com vocês. Essa aqui eu vou lá para o quadro, né? Porque a gente fica um pouco mais... A gente fica um pouquinho mais relaxado. Então, pessoal, se tem alguém que tu quer convidar, chama que essa é a hora, tá? A gente vai agora para um exercício um pouquinho mais prático aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre tipo de pessoas, né? Quais são os tipos de pessoas que a gente vai conhecer ao longo da vida. Por isso tem aí o mais, o menos, o dividido e o multiplicar. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, o tipo de pessoa, o mais, né? Às vezes nem é um tipo, é um momento, porque, por exemplo, se eu for olhar a minha história, eu vou ter passado por todos esses momentos aí. Então, quem é o mais? O mais é aquela pessoa que... pode botar tudo aqui, eu acho, Márcio. O mais é aquele tipo de pessoa que recebe o salário dela, acumula, paga as contas e tal, e sempre sobra um pouquinho. Então, ela poupa um pouquinho, ela sempre está acumulando um pouquinho mais, né? Todos os momentos, ela está sempre acumulando um pouquinho mais de dinheiro e tal, com o que ela está recebendo, com o que ela está economizando, ela está poupando, né? Aí tem um outro tipo de pessoa, ou pode ser um outro momento, que é o menos, né? Quem que é o menos nas nossas vidas? É aquele tipo de pessoa que recebe, está sempre empatado, né? O que recebe é o que dá para o que precisa praticamente para sobreviver, então fica sempre empatado. Só que essa pessoa aqui chega uma hora que ela é pega por uma surpresa. E essa surpresa muitas vezes na nossa vida é um imposto, é o IPTU, o IPVA, é o seguro do carro, é uma batida, né? Então são diversas coisas que podem acontecer na nossa vida que são a surpresa do dia a dia em si, né? Quando a gente está nesse estágio aqui, que a gente está sempre empatado e a gente recebe essa surpresa, muitas vezes a gente acaba entrando no ciclo do dividir. Que daí nesse ciclo do dividir, o que acontece? Como é que são as pessoas que estão nesse momento aqui?
elas entram no juro especial, entram no cheque especial, elas gastam muito mais, já estão com o nome completamente comprometido e não conseguem dar a volta, né? Então fica muito difícil de reverter essa situação. Então esse aqui é a pessoa que está endividada, né? E ela não consegue sair disso. Então a gente tem o mais, pessoa que poupa, o menos, a pessoa que está aí empatada, mas quando recebe uma surpresa ela fica no negativo, né? E o dividir, que é a pessoa que já está completamente comprometida, já está com as finanças com problema. E a gente tem, por último, o cara que multiplica, né? Por isso que é o símbolo aí da multiplicação. Quem é esse cara que multiplica? O que ele faz? Ele reinveste o dinheiro dele, ele investe ou numa empresa, ele empreende, ou ele investe em investimentos rentáveis para o negócio dele e reaplica os juros e assim vai. Então ele vai cada vez mais multiplicando multiplica. Sempre digo que minha letra fica melhor no Word. Então, esses aqui são os tipos de pessoas ou de momentos. E eu queria escutar de vocês, aí eu queria que vocês colocassem no chat. Então convido você que está aí assistindo a fazer uma reflexão rápida sobre isso e colocar aí qual desses momentos você está. Coloca aí, pessoal, e o Dani vai estar passando para nós aí. Como é que está a média do pessoal aí? Como é que está aí, Dani? Então tá, vamos lá. Pode ir comentando aí, pessoal. Tu tá no mais, tá no menos, tá no dividido, tu já tá multiplicando. Isso é importante para nós conhecer um pouco aí. Legal, legal. Se o pessoal já tá no mais, é bacana, né? Já tá poupando, então já é um bom caminho, né? Tem o pessoal no dividir também. E tem o pessoal da multiplicação, do vezes aí, o multiplicar ou não? Não? Então tá. Pessoal, voltando para cá então agora, pro nosso slide aqui. Pode deixar no slide aqui. Como é que... Eu sempre fico pensando assim, cara, como é que eu conheci esses diversos momentos, né? E eu sempre lembro de uma história da pessoa que me inspirou e me ensinou isso a vida inteira. Eu demorei para aprender, né? Eu sempre digo que meu irmão aprendeu muito antes que eu a ser essa pessoa. Então a minha mãe, ela sempre foi a pessoa do mais, né? E normalmente a gente tem alguém na família assim, às vezes a gente está numa situação que a gente não é de poupar e tal, mas normalmente tem alguém na família que é quem segura mais as pontas, né? E é essa pessoa que é o mais lá, que controla as coisas para poder sobrar um pouquinho, para guardar e tal. Então, eu lembro de uma história que lá atrás é um símbolo assim de como minha mãe sempre ensinou a dar valor às coisas, às pequenas coisas e tal, e eu queria compartilhar ela com vocês. Como eu falei lá atrás, eu e o Anderson, nós vendíamos picolé, né? Então a gente era vendedor de picolé e tal. Nós, todo final de semana, na sexta-feira nós entregava jornal, no sábado e no domingo nós vendia picolé. Então, teve um final de semana que a gente fez o trabalho, cara, um dia de sol, assim, foi final de semana perfeito, cara. A gente ganhou muito dinheiro, né, naquela época. Nós ganhamos R$50. Era assim, para nós naquela época era muito dinheiro, né? E foi acumulado assim no final de semana aí. E nós, voltando para casa, eu e o Anderson, ele disse, cara, vamos ligar para a mãe e ver o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer com esse dinheiro, né? E nós ligamos para casa, né? No orelhão, vamos lá e ligamos. E aí comentamos, mãe, o cara pagou nós aqui, né? O cara dos picolés, a gente ganhou R$50. E ela disse, meu Deus, que bom, filho, que bom, agora nós vamos poder comprar aquilo que vocês tanto queriam, aquilo que vocês estavam precisando, aquilo lá que vocês, era um dos desejos de vocês e tal, então aproveitem, usem esse dinheiro para isso. E eu queria perguntar para vocês, alguém imagina o que era esse nosso desejo, o que era que nós estávamos buscando? Alguém de vocês conseguiria chutar o que seria para duas crianças aí de 11, 12 anos aí, né? Que na época para nós era assim, algo que nós queríamos muito e que foi o que nós compramos com isso. Então, naquela época, o que foi
o que foi para nós aí. Se tu quiser colocar no chat aí o que foi, pode colocar aí, tá? O que tu acha que foi. É uma das surpresas aí. Para nós esse é um símbolo marcante assim da nossa história aí. E para que todos vocês saibam aí, era um quichute. Não, nessa época aqui já era um quichute, né? Era o tênis para nós jogar futebol, para nós poder se divertir, né, depois da aula. Então, só que nós tínhamos um problema, né? Não dava para comprar os dois, né? E aí nós sempre tínhamos a regra lá em casa, né? Eu era o mais novo, o Anderson o mais velho. Então nós comprávamos o tênis, sempre funciona assim. Primeiro vai para o mais velho, ele usa, depois, quando fica pequeno, vai para o mais novo, né? Então, foi o que nós fizemos naquela época, nós compramos um tênis e essa história sempre marca bastante porque é um exemplo de como esse tipo de educação muitas vezes vem dos pais, mas a gente às vezes não, a gente até acha que minha mãe é pão dura, né, quer economizar, a gente não dá valor a isso, né? Então, mas eu tenho certeza que o meu irmão pegou isso muito mais fácil do que eu, sempre teve isso com uma habilidade, uma qualidade enorme, assim, controle financeiro, ele controla tudo nas nossas empresas em relação a essa parte de finanças e finanças das empresas, né? Ele sempre foi muito bom nisso. E eu, como falei lá no começo, meu negócio era viver a vida como se não tivesse amanhã. Então, isso, com o passar do tempo, fui vendo, cara, como era importante essa habilidade e como eu deveria ter dado atenção a ela antes de tudo isso, tá? Então, o que chuta aqui é velho, né? Mas foi da nossa época e da nossa infância aí, né? Então, realmente foi bem impactante aí a história do Quixote, né? Então, pessoal, por que eu estou falando tudo isso para vocês, tá? Terminou a parte de histórias, eu quero já ir para o próximo aqui slide. O que eu quero dizer com tudo isso que eu contei para vocês? 3 coisas, né? As amizades que a gente vai estar convivendo, né? É muito importante a gente procurar nos espelhar e nos inspirar e compartilhar os principais momentos da nossa vida com amigos que nos inspirem, né? E se eles não estiverem nessa fase, nós ajudar eles a se inspirar, isso também é muito importante, nós estar puxando eles junto conosco. Os nossos amigos, como eu falei, muitas vezes a gente quer, eu quero abrir uma empresa, quero sociedade e tal. Cara, muitas vezes o nosso sócio é o nosso amigo que vai estar aqui do nosso lado. Então, esse é o primeiro, a gente já conhece, né? A gente já viveu muito tempo com nossos amigos, a gente já sabe como é que eles são, a gente já sabe os defeitos, as qualidades. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, é nós estarmos prontos para as oportunidades. Continuar estudando, continuar buscando conhecimento. Então, essa é uma etapa que é muito, mas muito importante. Talvez é difícil dizer qual delas é mais importante, né? Mas com certeza a junção delas é fundamental. E a terceira que foi essa questão de tu saber economizar, né? Tu saber controlar tuas finanças, se tu está no dividido aqui, tu vir pro menos, dar um jeito de vir para cá, depois vir pro mais e ir pro multiplicar, né? Não adianta a gente querer de uma hora para outra já ir pro multiplicar, agora vou sair investindo tudo, né? Vou fazer um empréstimo para começar a investir, né? Então já vi isso acontecer há pouco tempo atrás aí, né? Tava rolando os marketing multinível, as pirâmides financeiras, né? A galera chegava a esse ponto, né? Já estava endividada, fazia empréstimo para poder, então não tem lógica para isso, né? Então esse é o resumo de tudo que aconteceu comigo, assim, na minha história aqui. E eu sempre fico me perguntando, porque muitas vezes eu vejo isso das outras pessoas, e eu pergunto o seguinte, será que foi sorte? A gente tem a impressão, né, de que às vezes tu vê a história das outras pessoas e diz, cara, será que é sorte? O cara deu muita sorte, né? E eu faço essa pergunta para vocês, cara, será que as nossas realizações é sorte? Eu tenho certeza que não. Eu tenho a plena convicção que é estar preparado, estar acompanhando com pessoas sonhadoras, pessoas que te inspiram e aprendendo, né, cada vez mais aí. Eu tenho certeza que a gente tem essa possibilidade de estar evoluindo, tá? Eu quis dizer tudo isso, resumir tudo isso para mostrar o seguinte, que eu, né, é um cara que vendia picolé, um cara de família muito humilde, que não tive muitas condições assim lá de começar as coisas, mas comecei, dei os primeiros passos.
junto com nossos amigos e sócios e tal. Então, todos nos ajudando, passando por diversas dificuldades, né? Nunca foi fácil, isso é muito importante também dizer. Mas eu tenho plena convicção de que não foi sorte. Nós nos preparamos, nós evoluímos e nós estamos aí. Então, o recado dessas histórias todas era tentar passar para vocês isso, que se eu conseguir, a gente não tem como dizer assim, cara, não, isso não é só para tal tipo de pessoa e tal. Não, tenho certeza que todo mundo consegue, tá? Então, aqui a gente encerra mais uma etapa, tá? E a gente vai entrar agora na etapa um pouquinho mais técnica, né? Geralmente a parte de finanças, a parte de dicas, tá? Então, se tu tem ainda dá tempo de convidar alguém, se tu quiser que pegue essas dicas agora. Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro falando das nossas crenças limitantes, tá? A gente tem algumas crenças, né? E vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Quais são as nossas crenças limitantes? Eu vou falar algumas, tá? Que eu sei aqui, que me limitaram durante muito tempo. Primeiro delas, tá? Primeira crença assim que nos limita muito. Investimento seguro é a poupança. Investimento bom é a poupança. Bota na poupança lá que tá. E é para isso, muita gente, talvez o detalhe do mais, né, do pessoal do mais, que está hoje só com o mais, é porque ele está ainda só aqui, porque ele só quer, só a segurança da poupança. Então, realmente a poupança lá atrás, nos anos anteriores, bastante tempo atrás, era um investimento bom, rentável, a inflação era altíssima, os juros acompanhavam essa inflação, então tinha uma rentabilidade legal. Só que o grande problema é que as coisas mudaram muito e as pessoas não evoluíram nesse sentido. Então, essa é a primeira crença limitante que a gente precisa eliminar. A segunda crença limitante é que tu nunca vai conseguir guardar dinheiro. Cara, eu não vou conseguir guardar, minha vida já tá estourada, não tem como mexer, não tem como reduzir nada. Cara, eu tenho certeza que todo mundo consegue reduzir desde coisas pequenininhas, desde o tempo do banho, a coisas grandes que talvez a gente não precisa. Quanta coisa a gente compra que depois se torna desnecessário, né? Então, essa é a segunda crença limitante, que tu não vai conseguir guardar dinheiro. E, eu tenho ser mais de 74, 75, né? Então, se não acontecer nada de grave assim, tu vai chegar lá com certeza. E a quarta crença limitante é que estudar não leva a nada, né? Então essa também acho que é uma das coisas que nos... Voltou aí? Tá com... Somente a gente teve um problema do som aqui. Tá ok o som? Tá legal? Show de bola? Então tá. Então vamos lá. As crenças limitantes, né? Talvez cortou aí pro pessoal. Investimento seguro é a poupança. Essa é uma crença muito limitante. Nunca vou conseguir guardar dinheiro. Terceiro, o importante é hoje, né? Eu nem sei se vou viver até os 60 anos, então vamos gastar hoje, né? E o quarto, que estudar não leva a nada, tá? Então são as quatro crenças limitantes que eu acho que me limitaram em algum momento ou foram ameaças assim para me limitar. Então, analisem quais são as crenças que limitam vocês, mas essas aqui eu tenho certeza que limitaram e me limitaram bastante em algum momento e talvez se eu tivesse percebido antes, a diferença já estaria em um outro estágio, né? Inclusive, uma coisa que é muito importante falar aqui é que... Ah, tá. Deixa eu falar então, a terceira crença, tá? É referente o importante é hoje, né? Nem sei se vou viver até os 60 anos. Porque a terceira crença, a gente sempre se preocupa somente com os dias de hoje. Nem vou me aposentar. E eu comentei que na minha geração se criou um mito lá de que nós não íamos nos aposentar, né? Então, cara, eu nem vou
não vou guardar dinheiro, não, nem vou me aposentar o mesmo e tal, não estou nem aí para aposentadoria, né? E as estatísticas mostram que não, que a gente vai nos aposentar, porque a gente vai passar hoje a expectativa de vida do brasileiro já está bem alta, passa dos 70, quase 75 anos, então a gente com certeza vai passar dos 60 aí, né, se não acontecer nada de grave. Então, essa é uma das crenças que também limitam muito, não se preocupar com o futuro, né? Então, vamos lá. Eu quero convidar vocês para um exemplo, tá? De como as crenças nos limitam às vezes, e eu vou tentar mostrar isso através de um exemplo para vocês aí. Vamos lá, são duas questões, tá? A primeira delas, e aí são já duas questões, a 1 e 2, tá? Para vocês entenderem aí. A pessoa só vai para a academia porque é malhada, ou a alternativa 2, ela só é malhada porque vai para a academia? Então, responde no chat aí o que vocês acham. Vamos lá, recapitulando. A pessoa só vai para a academia porque ela é malhada, ou ela só é malhada, saudável e tal, porque ela vai para a academia? Né? O que vocês acham? 1 ou 2? Coloca aí. Coloca para nós entender se vocês estão pegando assim a linha de raciocínio. Então, podem responder. O pessoal está dizendo que é número 2, né? Então, que a pessoa só é malhada porque ela vai para a academia. Então, qual que é a crença que também eu acho que limita muito? Olha essa outra pergunta. A pessoa só investe porque ela é rica, ou ela só é rica porque ela investe? Porque ela investe bem, né? Então, uma das crenças que nos limitam muito, pode colocar aí o que vocês acham, é que a pessoa só pode investir quem é rico, quem tem bastante dinheiro, você tem muito dinheiro para começar a investir, né? Talvez se a gente for prestar atenção nisso, talvez a pessoa só é rica porque ela investe, né? Porque ela investe bem. E quando eu falo em investir bem, pode ser em diversos tipos de investimentos, né? Pode ser inclusive empreender. Então, coloca aí se tu entendeu essa questão, se tu concorda, coloca aí o número 4. Ah, tá. Boa, boa. O Dani me reforçou aqui que é bem importante, tá? Eu esqueci de comentar no começo, a gente vai ter 2 presentes, tá? 2 presentes para quem ficar até o final da áudio. Então, eu vou falar, um deles eu já vou revelar agora. Um deles é uma planilha de controle financeiro, que foi uma das coisas que talvez me ajudaram muito a fazer no começo, para fazer a mudança daqui do dividido, ou do cara que é endividado, ou do cara que vive empatado aqui, mas sempre recebe uma surpresa. A grande mudança daqui, tu precisa ter controle financeiro. E a gente tem uma planilha que eu utilizava, eu passei lá para o Daniel. O Daniel é um dos caras mais incríveis que eu conheço em relação a Excel. Ele deu uma melhorada, uma turbinada nessa planilha aí. E essa planilha de controles financeiros, se vocês utilizar ela, eu tenho certeza, ela ficou espetacular. Então, ao final do vídeo, ao final da nossa live aqui, ela vai estar na descrição do vídeo. Então, é só abrir a descrição, fazer o download e começar a utilizar, tá? Ficou sensacional mesmo essa planilha. Tira um tempo, alimenta ela e tal. Cara, eu tenho certeza que só isso já vai ajudar muito, porque vocês vão entender quanto que num ano eu estou gastando nisso, quanto que tá. E ela gera gráfico, gera expectativa financeira, ficou muito, muito, muito show, tá? O segundo presente, eu vou lembrar, o Daniel já falou que vai me lembrar aqui no final. Eu vou explicar para vocês os detalhes como vai funcionar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fica aí, que ao final a gente vai estar falando como funciona esse presente aí, tá? Então, se tu quer chamar alguém para receber esses presentes aí, já convida agora, a gente está quase chegando no nosso final aí, então chama essas pessoas para participarem aí. Vamos lá. Então, entenderam essa... Pode voltar para o slide aqui, Márcio? Aqui, vocês entenderam então essa questão do 3 ou 4? Vamos ver se o pessoal entendeu. Vamos ver o que está sendo colocado no chat aí. 4, né? Então, perfeito. Entenderam isso. Então, tirem essa crença limitante que, para começar a investir, eu preciso ter um monte de dinheiro. Nada a ver isso. Tem que começar a investir bem, desde o primeiro real que tu guardar, tu tem que estar investindo esse dinheiro bem. Mas as pessoas perguntam assim, mas como é que eu faço? Como é que eu consigo guardar? E aqui eu vou passar para vocês o que eu acho que talvez é a maior das regras, a mais importante. Vamos lá então. É o 50, 35, 15.
qualquer livro que vocês forem ler, o curso que vocês fizerem sobre isso, vocês vão cruzar com essa fórmula mágica aqui. 50, 35, 15. Deixa eu puxar aqui para o nosso quadro aqui, para mostrar para vocês como funciona isso. Então, 50% do que eu recebo, né? 50% do meu recebimento, eu tenho que usar ele nas minhas dívidas, nas minhas coisas, nos meus custos essenciais, né? Então, tudo que eu tenho que é essencial, fundamental, então aluguel, comida, energia elétrica, as coisas que são obrigatórias, né? Eu tenho que usar esse 50%. Eu tenho que adequar a minha vida financeira a isso, 50%. Os outros 35%, né, é referente àquilo que não é essencial, não é obrigatório. Eu quero comprar um micro-ondas novo, né? Eu quero comprar um sofá novo. Então, tu vai dosando tudo que tu pode ir fazendo dentro desses 35%. Então, as minhas baladas, a minha academia, e cada pessoa entende o que é prioridade para ela. Tem gente que diz assim, eu fazer uma faculdade, fazer um curso, tá aqui dentro, para mim é a prioridade máxima. Tem gente que diz, não, meu curso está aqui, minha faculdade está aqui, nos 35%. Então, depende também o que é as tuas prioridades, mas aqui entra as necessidades básicas e aqui entra aquilo que não é tão essencial para ti que tu pode adiar. E depois, pessoal, os 15% é o que eu tenho que guardar. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter uma reserva lá todo mês com 15% dos meus recebimentos, do meu salário, tudo que eu fizer extra lá. Hoje é muito comum a gente também ter uma segunda atividade, uma segunda fonte de renda, né? Então, tudo que eu receber de todo o montante, 15% eu guardo. Só que aqui, volta lá para o slide, Márcio. Tem uma frase que eu acho que é lá, aqui está o maior erro de todos, né? Por quê? O que a gente faz normalmente? Isso aqui a gente consome, a gente gasta, aqui também, e aqui a gente só investe, só guarda se sobrar, né? E é o que normalmente não acontece, porque a gente deixa isso aqui para o final e a gente acaba não conseguindo ter essa reserva, né? A gente sempre acha alguma coisa para gastar, sempre surge alguma outra coisa e tal. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz essa mudança? É muito simples, tá? Então, aqui no quadro, né, esse aqui é o exemplo errado. Como é que tem que ser o certo? 50% do que eu recebo, está aqui, já reservo lá para minhas necessidades básicas. 15%, deixa eu fazer em outra cor aqui até para ficar, né? 15% na hora eu já guardo, né? Então aqui eu já garanti o meu futuro e aqui os outros 35% eu vou adequar com as coisas que eu consigo fazer esse mês, né? Então o pessoal pergunta, tá, mas cara, como é que eu vou fazer? Surgiu um imprevisto lá, como é que eu vou fazer? Cara, se surgiu um imprevisto, tu vai ter que colocar o imprevisto aqui dentro dos 35%, né? E talvez tu vai adiar a troca do fogão, a troca do micro-ondas, a pintura da casa, mas tu tem que adaptar sempre aos 35% daquelas coisas que podem ser adiadas. E os 15%, por isso que quando a gente olha para o slide lá, a diferença está nessa posição dos 15%. Tem gente, tá, que eu conheço, né? O Daniel é um deles, para quem conhece, conviveu com ele, sabe que os 15% estão antes dos 50% ainda, né? Então é uma das coisas que é uma habilidade, né? O cara está pensando no futuro mesmo. Então, eu sempre digo assim, mas não tenho... Quando tu não consegue fazer esse exercício, tu não está pagando o teu futuro. Tu não está garantindo ele, né? Então, quando tu consegue fazer esse exercício de ter dar prioridade aos 15%, tu está automaticamente pagando o teu futuro, tu está se importando com o amanhã. Tranquilo? Então, entenderam até aqui os 50, 35, 15? Cara, é só fazer essa mudança. A partir de hoje tem que ser 50, 15, 35. Faz isso, recebi 2.000, 15% vou guardar. Recebi 3.000, 15% vou guardar. E assim por diante. Se conseguir guardar mais, cara, melhor ainda. Mas isso tem que ser o mínimo que tu vai estar reservando aí para teus investimentos, tá? Então o pessoal pergunta assim, tá, mas e aí? Em que eu invisto, né? O que eu vou investir?
Então, eu queria compartilhar agora com vocês o que a gente chama de triângulo financeiro, é muito conhecido no mercado financeiro, o triângulo financeiro, né? A gente precisa primeiro passar a entender dessas três coisas aqui, né? Quais são as três bases, as três pontas aí do triângulo, né? O que define esse triângulo financeiro? Então, isso são três coisas que a gente precisa entender para os nossos investimentos. Então, vamos lá. O que é liquidez? Eu preciso entender que a liquidez ela pode ser, por exemplo, assim, vou dar um exemplo prático, né? Comprei um apartamento. Eu consigo vender ela amanhã se eu precisar de dinheiro? Vender esse apartamento? Muito provavelmente não, né? Vai demorar um tempo para mim conseguir vender ele e tal. Então, quer dizer, eu não tenho liquidez. Cara, eu botei um investimento lá que eu posso sacar já amanhã se eu quiser. Tenho liquidez total, né? Eu posso sacar agora, inclusive. Eu deixei na poupança. A poupança é uma que tem liquidez altíssima, né? Então, eu posso sacar a qualquer momento. Então, é um exemplo de alta liquidez. Então, isso é muito importante. Às vezes, eu tenho um dinheiro lá que eu vou talvez precisar dele e eu faço um investimento a longo prazo que eu tenho que deixar ele lá até 2025. Eu vou estar perdendo, se eu sacar antes, eu vou estar perdendo algumas coisas nele. Então, a liquidez é muito importante, tá? Depois, outra coisa que a gente precisa conhecer, o risco. O risco também é alto, baixo ou médio, né? Então, eu preciso entender sobre o risco daquele negócio. Então, quando eu faço um investimento, se for na área mesmo financeira de investimentos, lá vai estar especificado qual que é o risco dele. A poupança, volto a falar dela, é uma que tem risco baixíssimo, né? O único risco é um presidente lá e tirar ele. Já aconteceu, né? Então, é uma das possibilidades que podem acontecer. Mas existem vários outros investimentos de baixo risco também, né? Só que quando eu tenho alta liquidez, baixo risco, eu automaticamente, lá dentro do triângulo, eu vou ter alguns produtos que se encaixam lá. Então, no triângulo, outro lado dele é a rentabilidade. A rentabilidade também, ela pode ser alta, baixa ou média. Então, o conjunto desses três fatores eu sempre preciso analisar antes de fazer um investimento. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como a gente pode identificar isso. Tá? Vou fazer um exemplo prático, como eu percebi que vocês estão no mais, né? Estão começando a poupar e tal, então vocês devem estar montando os primeiros investimentos de vocês. Então eu vou compartilhar com vocês como eu faria essa minha análise baseada no triângulo, né? Para o nosso exercício aqui. Então vamos jogar para cá. Vamos fazer um simulado aí, tá? O primeiro investimento que todo mundo tem que ter é o que a gente chama de fundo de emergência, né? Então, esse é o FE, né? Fundo de emergência, tá? Que é, se eu precisar de dinheiro, eu tenho que ter aquele dinheiro disponível, né? Como é que eu calculo o meu fundo de emergência? A gente tem um negócio que a gente chama de CM, que é igual a custo mensal, né? Então, assim, para mim calcular o meu fundo de emergência, primeiro eu preciso saber qual que é o meu custo mensal. Então, é importante vocês fazerem esse exercício aí. Quem não sabe, tá? Já é um sinal de que vocês precisam melhorar isso. Qual que é meu custo fixo mensal? Quanto que custa a minha vida mensalmente? Isso, vocês precisam ter tem que estar na ponta da língua esse número aí. Senão você tem que parar, fazer uma análise e calcular isso. Então, o que é o meu custo mensal? O meu custo mensal, eu tenho que fazer ele 12 vezes, né? Então, o custo mensal vai dar o meu fundo de emergência, né? Então, que é o FE aqui, né? Então, é muito importante isso. Cara, meu custo mensal é R$2.000. Qual tem que ser meu fundo de emergência? 12 vezes R$2.000. R$24.000 nesse caso seria o meu fundo de emergência, né? Então, cara, isso tem que estar bem claro para vocês que eu preciso guardar R$24.000 para começar a fazer qualquer outra coisa. Quais são as características do nosso fundo de emergência? Vamos lá, vamos para o nosso slide lá. Pode passar mais uma aqui? Olha só, aqui a gente tem um exemplo aqui, né? O CM é o custo mensal, né?
os 12 vezes o CM, nós temos nosso fundo de emergência, né? Quais são as características que eu preciso para um fundo de emergência? Daí aquela questão do triângulo. Eu preciso ter alta liquidez, porque pode ser que aconteça alguma emergência, que a gente fique sem trabalhar, perca o emprego, a empresa pare de dar lucro. Então, pode acontecer com certeza isso. E aí eu preciso do meu fundo de emergência naquele momento que eu precisar, né? Então, eu tenho que ter uma alta liquidez, ou seja, eu tenho que pegar ele a qualquer momento. Imagina assim, pô, meu fundo de emergência está aqui parado, eu vou comprar um terreno, né? A hora que eu vou precisar vender ele, eu vou ter que vender pela metade do preço, porque para ele ter liquidez, né? Então eu vou ter que picar ele, né? O que ele não, ele tem que ter baixo risco também, é uma outra característica do nosso fundo de emergência. O que é isso? O baixo risco, eu não posso colocar lá 24 mil reais e esperar que quando eu precisar dele agora está em baixa o mercado, que nem está agora nesse momento, né? As ações tiveram uma queda grande e tal, por causa dessa crise toda, e aí pode ser que tu vai lá querer pegar teus 24, tu tem só 10, né? Porque tu investiu em algo que tenha risco. Então, tu vai ter que investir em algo que tem baixo risco, e aí tem diversos fundos que são atrelados a indicadores e tal, que tem um risco baixíssimo e tem uma rentabilidade baixa, mas, porém, muito melhor do que a rentabilidade da poupança, né? A poupança agora, no último mês, ela rendeu 0,25, né? Que dá, num ano, 3%. A tendência ainda é que ela vai baixar um pouquinho ainda. Mas está dando hoje, se seguir essa média, 3% ao ano. Então, mesmo pegando um fundo, um tesouro direto, um outro fundo de baixo risco, alta liquidez, né? Que a gente fala D+1, D+0, que é o que eu posso sacar no dia ou no dia seguinte, tem fundos que pagam o dobro do que a poupança. Então, tem um monte de opções que a gente tem alta liquidez, baixo risco e que rendem o dobro da poupança. Então, por isso que, mesmo sendo fundo de emergência, eu posso investir em alguma coisa diferente. Não preciso estar lá com uma rentabilidade tão baixa como está hoje a poupança, né? Tem diversos tesouros diretos, fundos e tal, que pagam lá 6%, 7%, 5,5%, né? Então, a gente consegue buscar isso dentro dessas características, né? Então, esse é o cálculo, né, que a gente precisa fazer. Tá, mas então eu só vou investir quando eu tiver os 12 meses? Não, tu já pode investir no teu fundo de emergência desde o primeiro real que tu guardar para o teu fundo de emergência, só que tu tem que se enquadrar aqui dentro. Bom, eu consegui atingir o meu fundo de emergência. Cheguei lá nos 24 mil, que era do nosso exemplo aqui, né? Então agora eu vou começar a procurar outras opções. Agora eu posso me arriscar um pouco mais? Talvez seja... Daí cabe cada perfil. Tem pessoas que têm uma grana altíssima, mas não querem correr risco nenhum. Só que daí tu pode mexer na tua liquidez. Só tu garantindo para quem tu... No teu investimento, tu garantir assim, pô, eu vou deixar aqui investido até 2030. Não vou mexer aqui. Já tem um outro tipo de rentabilidade. Então, essa é a segunda etapa, né? Então, até tu garantir o teu fundo de emergência, tu vai ter tempo para estudar, buscar conhecimento sobre isso e tal, para daí entender, pô, onde que eu vou investir. Qual que é o erro daqui? Muita gente vai direto pro... já começou a sobrar uma grana, cara, já vou direto para as ações, vou lá, E aí tu tem alto risco, então a gente tem que respeitar esse tipo de regrinha que é básica, mas que muita gente acaba não respeitando. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Posso dar continuidade aí? Então, vamos lá. O pessoal pergunta muito assim, ó, quanto que eu preciso para começar? Né? Eu sempre digo o seguinte, cara, antes de se preocupar com quanto, é muito mais importante tu se preocupar com o hábito de investir. Esse é o que faz a maior das diferenças, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma, cara, se tu começar todo mês com R$100, já é um grande de um hábito que tu vai estar desenvolvendo. E tu vai começar a pegar gosto por algumas coisas que são gostosas de receber de volta, que é dividendos, juros, tu reinvestir juros, tudo isso vai te mostrando que tu diz assim, cara, eu posso guardar mais, eu vou guardar mais. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Vamos lá para um exemplo que a gente tem agora aqui na sequência, no slide, de investimento, tá? Vamos ver aqui. Olha só, o que é importante apenas nós começarmos, né? Olha que bacana isso, né? O exemplo número 1. Eu começo a investir
aos 25 anos, R$500 por mês, né? Então, vamos imaginar o cenário assim, ó, eu vou começar a investir, mas eu quero me aposentar com 60 anos. Lá nos 60 anos eu vou parar de investir. Então, todos os exemplos são parecidos nesse sentido. Todos eles a gente vai investir até os 60. No número 1 aqui, a gente começa com 25 anos, investindo R$500 por mês. Então, a gente vai investir durante 35 anos, tá? E o nosso resultado final vai ser 3,2 milhões, tá? Esse cálculo aqui está sendo feito uma média de rentabilidade de 1% ao mês, tá? Hoje, no cenário atual, parece que é demais até, né? É algo até exagerado, mas em diversos cenários, em diversos momentos, foi algo tranquilo de se atingir. Então, ao longo da história, não é algo muito fora, tá? É algo que dá para atingir aí. Então, mas por cálculo, assim, a gente está fazendo com 1% ao mês. Resultado de 3,2 milhões, tá? Exemplo número 2. Eu começo a investir um pouquinho antes, aos 20 anos, investindo 250 por mês. Então, durante 40 anos, eu vou estar investindo isso e esses 250 vão me dar um saldo de 3 milhões de reais. Então, é um valor muito impactante. Esses 3 milhões de reais iriam resultar para mim uma rentabilidade, um dividendo mensal, os juros, né? Por juros de praticamente R$6.300 hoje nos cálculos de hoje, né? Então, seria algo que daria para viver só com a renda, né? Então, é o que muitas vezes a gente busca, eu quero viver de renda. Está ali, né? A gente vai conseguir atingir isso com um investimento baixíssimo de R$250, que dá para fazer. Talvez hoje é bastante, mas ao longo do tempo isso vai se tornar pouco se tu se regrar para isso, se tu evoluir nessas etapas financeiras que são muito importantes, né? E o terceiro exemplo é algo que eu gosto muito, que olha só, é o exemplo onde a gente vai fazer um aumento gradual, né? Comecei aos 20 anos somente com 100, né? R$100. Até os 25 só investi R$100 por mês. Aos 25, já tinha meu primeiro emprego, já tinha uma rentabilidade, já estava mais estabilizado. Pô, agora eu começo a investir 500 por mês. Então, no ano seguinte eu vou para 600, eu aumentei 100. No outro ano, com 27, eu já vou estar investindo R$700 por mês e assim por diante. Eu vou acumular os incríveis 9,3 milhões, tá? Que é muito, muito, muito dinheiro. E parece que é impossível hoje, né? E eu sei por quê. Por que parece que é impossível? Porque quando a gente olha o nosso gráfico lá, ou quem já começou a fazer essa experiência, sofre com o que a gente no começo, né, a gente não tem muito, que é o resultado, é o dividendo. Então, a gente quis colocar aqui para vocês um gráfico, tá, de como é que funciona os juros sobre juros, os juros compostos, né? E por que é importante ter paciência. A mágica acontece lá no passar dos anos, né? Tu começa a sentir ela acontecendo no 5º ano que tu tem investimentos, daí vai indo. Chega um momento que tu faz um investimento mensal, um aporte mensal de R$500, mas o teu juros que está rendendo lá, que é o juros sobre juros, ele já é muito maior que isso, né? E aí tu começa a ter esse efeito gigantesco dos juros sobre juros, né? Então a linha azul aqui que é o dinheiro acumulado, né? Então lá no final dela tu passa a ver o resultado, né? A linha vermelha é o dinheiro investido, né? Ao longo prazo e o total que os juros renderam, né? Então a linha amarela é o total de juros. Então esse aqui é o efeito dos juros compostos. Quem não conhece isso e às vezes não consegue ter a disciplina, né, de estar investindo e tal, eu recomendo assim, do fundo do coração, estude sobre juros compostos, entenda como eles funcionam, e isso vai te mostrar, vai te dar muita motivação para te se tornar disciplinado. Isso é uma coisa que tu vai precisar disso, disciplina e paciência, né? Então, acho que essas são as duas grandes regras aí para que isso aconteça, né? Então, a dica é a seguinte, apaixone-se pelos juros compostos, tá? Ao longo prazo, isso tem um efeito, assim, muito, muito, muito importante nos teus resultados, tá? E muita gente deve estar dizendo o seguinte, tá, mas então, a pessoa deve estar se perguntando, tá, mas então meus sonhos eu abandono, porque eu só vou viver bem aos 60 anos, né? E essa pergunta realmente eu me fazia e por isso era uma das coisas que eu não investia, porque eu queria viver tudo hoje. O meu sonho era viver hoje, né? O que eu podia conquistar tinha que ser
no imediatismo, assim, né? E nós temos isso dentro de nós, né? A gente quer o negócio, a gente aprendeu desde criança, né? Chorar um pouquinho e já ganhar, né? Então, só que a gente meio que fica com essa ilusão de que, então eu não vou mais viver, só os 60 anos eu vou viver bem, mas eu nem quero, nem sei se eu vou estar vivo, e quando eu tiver 60 anos não vou mais aproveitar nada, né? Então, eu entendo que às vezes a gente fica com esse pensamento. Só que eu queria que vocês lembrassem quais eram os meus sonhos lá atrás, né? Os meus sonhos que eu comentei era ter uma casa própria, né? Comprar minha casa, era ter um carro legal, né? Eu sempre sonhei com um carro esportivo, né? E eu não precisei, quando eu me disciplinei para tudo isso, eu percebi que eu ia chegar mais rápido ainda até nos meus sonhos do que naquele formato lá. Então era só porque eu me eduquei financeiramente, eu comecei a guardar mais, eu comecei... o que eu chamava de viver bem naquela época não era o que para mim hoje é viver bem, né? Também a gente vai mudando e evoluindo nesse aspecto. E eu aprendi a dar valor mais às coisas simples e detalhes e tal a todo momento e não querer aquele negócio de preciso gastar, né? Então, e graças a isso, a essa minha mudança e tal, eu consegui realizar a compra do meu carro esportivo, que era algo que eu sonhava muito, né? A compra da minha casa, nosso apartamento, né? Com a nossa família, eu e minha namorada, né? Então agora a gente está indo para os próximos sonhos, que é ter filho, é dar uma condição, a gente quer isso, né? A gente está buscando esses outros sonhos que a gente precisa continuar tendo. Se eu atingir um sonho, eu preciso já ter um outro para me manter motivado, manter isso na busca, né? Para poder estar sempre nessa... Não deixar também a gente achar que já conquistei, estou legal já, né? Então isso aí também é muito importante. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Mais uma vez, tá? Se eu, sem faculdade, não quer dizer que eu não estudei, muito pelo contrário, estudei muito, né? Mas a gente acha assim, só quem tem faculdade vai ter sucesso na vida, né? Eu me dediquei muito mais a cursos, a coisas rápidas, a essas mudanças que são muito rápidas hoje, muito mais ainda, né? Vindo de uma origem humilde, como eu falei, né? A minha missão aqui era passar para vocês isso. Cara, tu tem que acreditar que tu também pode mudar, pode buscar algo melhor para a tua vida e precisa começar naquilo, naquela regrinha dos 50, 35, 15, com aquilo lá já muita coisa já vai estar resolvida. Ou se encaminhando para estar resolvida. Beleza, galera? Para finalizar aqui, vamos falar dos dois presentes, tá? A gente tem uma frase da nossa live aqui, que é a seguinte. Deixa eu primeiro falar da frase. Você não tem resultado não pelas coisas que você não sabe, mas sim pelas coisas que você sabe e não faz, né? Então o meu recado é assim, talvez tu não sabia disso, nunca parou para pensar sobre isso e tal, mas hoje tu sabe disso, né? E eu vou repetir a frase. Você não tem resultado não pelas coisas que você não sabe, porque muitas vezes a gente fica pensando, se eu soubesse fazer aquilo, eu ia ter resultado e tal, se eu soubesse fazer tal coisa, ia ter resultados e tal.